A paz do Senhor, meus irmãos, a alma, a natureza imaterial do ser humano. Nas próximas lições, a partir dessa de número 5, nós vamos estudar especificamente, dentro do assunto da tricotomia proposto pela lição deste quarto trimestre, vamos estudar sobre a alma. Paz do Senhor, pastor Dovilson. Pastor Hércules, sejam todos bem-vindos, nossos queridos professores e alunos da maior escola teológica que existe, a Escola Bíblica Dominical. Pastor, e hoje nós estamos saindo do corpo e entrando na alma. Na alma, isso aí, literalmente. Será uma bênção. Literalmente é o tema, né? O assunto que nós vamos estar estudando aí. Lembrando os irmãos, se você está nos assistindo através do canal no YouTube, na descrição do vídeo você vai ter aí o link para acessar a plataforma. Se você ainda não tem o perfil, a sua conta na plataforma do CETADIB, você pode criar porque é gratuito. É só clicar nesse link que está aí, online.cetadib.com.br, e aí você clica em abrir, em entrar, e aí se você não tem a conta, clique em criar conta, forneça ali os seus dados que vão ser solicitados e ao final você vai estar com a sua conta criada e já disponível para acesso todo o material da Escola Dominical que nós publicamos. Todo o material, me refiro aos slides, tanto no arquivo, um arquivo PDF quanto no formato de PowerPoint, e também o arquivo PDF com os comentários adicionais a respeito da lição. Você vai fazer download disso tudo gratuitamente. Agora, se você já está na plataforma, então está tudo certo, já está disponível aí para você fazer download, o material esse que eu acabei de me referir a ele. Agora é óbvio que você assistindo tanto na plataforma quanto no canal do CETADIB no YouTube, você pode deixar o seu comentário, você pode curtir, enfim, se você gostou da aula, vai gostar da aula, vai achar interessante esta aula, deixe o seu comentário. Se você tem objeções, observações para fazer, faça também, porque tudo é muito bem-vindo. Nosso intuito aqui é fazermos o melhor e, de repente, há aspectos que a gente consegue melhorar com pouco esforço, né? Então, nos ajude nesse sentido, porque certamente vai ser benção. Vamos lá, então. A lição é a de número 5. Como disse, o assunto é a alma, a natureza imaterial do ser humano. O textuário da lição é Mateus 10 e o versículo 28 que diz: "E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo." Olha só que texto interessante esse de Jesus em Mateus 10 e 28. É uma base relevante para o assunto de hoje. A verdade prática diz que cuidar da alma é uma atitude fundamental para uma vida cristã estável e uma eternidade de alegria e paz. Porque se a sua eternidade não for com Cristo, aí, meu irmão, vamos falar o que é verdade. Vai ser um tempo de muito sofrimento, não é? A leitura bíblica em classe são 3 perícopes, 3 trechos das Escrituras. Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28, também Gênesis capítulo 2, versículos 15, 16 e 17, e ainda o textório da lição, que é Mateus 10 e 28, os textos aí da leitura bíblica em classe, para que você possa ler, fazer a sua meditação e tomar por base esses textos para que nós possamos estudar sobre a alma. Os objetivos desta lição, que está dividida em 3 tópicos. No primeiro é fazer os alunos compreenderem que a alma é a sede das emoções, da razão e da vontade. No segundo tópico, vamos demonstrar aos alunos, com base bíblica, que a alma é a parte imaterial e também imortal do ser humano, capacitando-os, ou seja, capacitando os alunos a refutarem visões materialistas. No terceiro e último tópico da lição, nós vamos conscientizar os alunos da necessidade de cultivar uma alma saudável por meio da oração, da meditação na palavra de Deus e de hábitos que sejam santos. Estes os objetivos da lição. A CPAD nos sugestiona a realizarmos o devocional da Escola Dominical, cantando os hinos 193, 432 e 578, são aí excelentes opções para o culto dominical. Agora, o pastor Adovilson já vai trazer para nós a definição da palavra-chave da lição, que é alma. Vamos lá. Muito bem, nós definimos na primeira aula, alma no grego é psique. Psique no grego, alma.
Agora eu trouxe aqui hoje uma definição bem clara e objetiva. De onde eu retirei? Alma segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus. Olha o que está escrito lá no livro, não é? A palavra alma tem vários significados na Bíblia, dependendo do seu contexto, a saber, o próprio indivíduo. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18:4, se referindo a uma pessoa, né? A alma é a sede do apetite físico, das emoções, dos desejos, tanto os bons como os ruins, das paixões e do intelecto. É o centro afetivo, volitivo e moral da vida humana. A alma comunica-se com o mundo exterior por meio do corpo. É a partir dela que o homem sente, alegra-se e sofre através dos órgãos sensoriais, ou seja, dos 5 sentidos, né? Como um dos elementos da natureza essencial do ser humano, a alma é uma substância incorpórea e invisível, inseparável do espírito, embora distinta dele, formada por Deus dentro do homem, sendo também consciente mesmo depois da morte física. E temos até aqui um texto para comprovar isto. Veja bem, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Esse texto está em Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 e 10, comprovando assim a consciência da alma depois da morte. Tem um segmento aí que diz que quando a pessoa morre, a alma aí, ela entra em um sono, né? Está inconsciente. Nós comprovamos através da Bíblia que as almas estão conscientes e nós temos como comprovar isto. Muito bem, está definida a palavra-chave. Eu quero dizer para você que no material adicional nós temos ali a definição de volição, imaterialidade, imortalidade, responsabilidade moral, santificação, antropologia, tricotomia e aniquilacionismo. São temas que envolvem os assuntos aqui da nossa lição de hoje, a lição de número 5. Nós tomamos por base para os comentários desta lição exatamente a declaração de fé das Assembleias de Deus, que esta nossa aqui é a primeira edição. Recentemente a CPAD publicou a versão atualizada, não é? Onde fizeram melhorias no texto, na redação dos textos, porém não houve acréscimo nas questões doutrinárias. Também a pequena enciclopédia bíblica de Orlando Boyer, que é material da CPAD, o dicionário Vine, também da CPAD, e o comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento. Nós tomamos por base esses livros, essas publicações da CPAD para as definições, para os comentários que aqui estão. Então você vai ter lá um aprofundamento no textuário da lição, na leitura bíblica em classe. O pastor Odovilson já trouxe aqui a definição da palavra-chave e nós discorremos a respeito dos 3 tópicos da lição. Os atributos da alma, a natureza da alma, que é a imaterialidade e a imortalidade, e ainda a alma renovada e submissa a Deus. Por fim, nós deixamos ali uma dinâmica didática e pedagógica para poder os irmãos aplicarem na classe, a fim de fixar melhor o conteúdo proposto. E aí nós deixamos esse título aqui: a alma é imaterial, imortal e responsável diante de Deus. Exatamente porque não está dormindo, né? Não dorme. É responsável diante de Deus. Inclusive é um dos assuntos que nós vamos abordar no desdobramento da lição de hoje. Vamos lá? Introduzindo aqui a nossa aula de hoje. Na primeira lição, ou seja, a lição de número 1, quando nós fizemos uma abordagem ampla, não é? Uma abordagem mais ampla a respeito do tema da lição, corpo, alma e espírito, nós apresentamos um conceito preliminar mais simplificado de alma, demonstrando o seu lugar nessa tríplice constituição do homem. E aqui, obviamente, quando eu digo do homem, é um sentido genérico, estamos nos referindo ao ser humano, não é? Vimos que junto do espírito e inseparável dele, a alma compõe a parte imaterial ou espiritual do ser humano, que o torna uma pessoa criado à imagem de Deus. Nesta lição, então, nós buscaremos nos aprofundar neste conceito e distinção que nós devemos dar
né, esse destaque para a alma, estudando os seus atributos e a sua importância no relacionamento com Deus e também com o próximo. E você fique ligadinho, não perca, porque o tema é bastante envolvente, é importantíssimo, porque define uma boa parte da nossa teologia, da antropologia. Então, fique ligado, porque o tema é palpitante. Atributos da alma é o tópico primeiro da lição, já com o pastor Adolfilson. É o tópico 1 e o subponto 1. Veja o que está escrito aí, a parte imaterial do ser humano, ou seja, a alma, né? A parte imaterial, espiritual, imortal, eterna, não é? É o que mais o diferencia dos animais, como bem é evidenciado na criação, Gênesis 2:7, está escrito assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então nós vemos aqui a particularidade de Deus com relação ao homem. Isso não aconteceu com os animais, aconteceu com o homem, esse soprou em suas narinas o fôlego de vida. Então veja bem essa diferenciação muito importante, né? O homem, voltando aqui para o slide, é um ser pessoal criado à imagem de Deus, com autoconsciência e autodeterminação. E eu trouxe aqui uma definição rápida. Definir o homem como autoconsciente significa que ele tem a capacidade de refletir sobre os seus próprios pensamentos, emoções e também comportamento. Isso significa um homem como autoconsciente. E temos aí também autodeterminação. Definir um homem com autodeterminação significa descrevê-lo como alguém que tem a capacidade de tomar decisões e agir de forma autônoma, impulsionado por motivação intrínseca e pela vontade de controlar a própria vida. Está definido aí, então, o homem com autoconsciência e autodeterminação. Vamos ler agora o próximo parágrafo. O Criador fez-lhe seu representante, dando-lhe poder de governo sobre toda a terra. Temos uma referência importante, Salmo 8, a partir do versículo 3, que diz lá: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, 8:4 de Salmos, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites, verso 5, pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e honra o coroaste, verso 6, fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés. O nosso Deus criou o homem e coloca aí como coroa da criação, não é? Eu trouxe aqui o contexto do Salmo 8, verso 3 a 6, é a admiração do salmista pela grandiosidade de Deus, que contrasta com a pequenez do ser humano. Diante da majestade do céu, o salmista questiona o porquê de Deus ter criado o homem, dado a ele domínio sobre a criação e o coroado de glória e honra, mesmo sendo pouco menor que os anjos. É interessante, quando eu leio um texto como esse, cria o homem e coloca ele para dominar sobre o planeta, o nosso Deus, ele é sociável. Totalmente. Na realidade, ele vinha interagir com Adão na virada do dia, sociabilidade, e coloca o homem, uma criatura feita do pó da terra, para dominar sobre este grande planeta. Coisa tremenda, não é mesmo? Agora, veja bem, enchei a terra e sujeitai-a e dominai-a. Gênesis 1:28, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E olha a ordem que foi dada, Gênesis 1:28, encher a terra e multiplicar, refere-se ao mandamento de Deus para que a humanidade se reproduza e se espalhe pelo planeta, garantindo a continuidade da espécie. A ordem dada
por Deus, não é mesmo? Agora vamos continuar aqui. A sua capacidade de administração, compreensão e decisão moral do homem é resultado do caráter consciente e autônomo da alma humana, que é o assunto que nós estamos hoje ministrando. Isso é exemplificado originalmente na aptidão de lavrar e guardar o jardim. Olha bem, a administração é um processo de planejar, organizar e liderar. Ele colocou o homem para a administração, administração, tudo que foi criado. E temos uma referência aqui, Gênesis 2:15. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Aqui temos voltado para o homem uma decisão moral na administração que está aí, que significa fazer escolhas éticas e justas. Temos uma outra referência aí, discernir entre o certo e o errado e fazer escolha. Isso é a capacidade administrativa e compreensão da decisão moral, resultado aí desta alma humana, discernir entre o certo e o errado e fazer escolha. Temos aí Gênesis 2:16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. E o 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerá. Eu fico pensando também a questão aqui, queridos, que não tinha uma barreira, não tinha uma cerca, não tinha um anjo protegendo, estava liberado. Só que a ordem foi, não faça uso desta árvore aqui. Então, olha a colocação, discernir entre o certo e o errado e fazer escolha. É o que nós temos aí ao longo da história, comentamos também aulas anteriores sobre o livre-arbítrio e livre escolha. E também temos a colocação aí de dar nome aos animais, Gênesis 2:19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe Adão para este ver como lhe chamaria, e tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isto foi o seu nome. É interessante que, pastor, antes da queda, foi criado tudo isto. E Deus não deixou o homem lá sem fazer nada, né? Ele propôs, olha, eu vou te trazer os animais, trabalhe aí, ocupe a sua mente, porque esse negócio aí tem até uma colocação aí, né? Mente vazia é a oficina do diabo. Então, sempre alguém fala assim, depois que Adão errou, começamos a trabalhar, se eu pego Adão. Mas não é não, irmãos, você está vendo aí? Antes da queda, já Deus colocou ele uma tarefa. Já tinha que trabalhar. Já tinha que trabalhar. É isso aí. E continuando ainda, de volta ao Gênesis no outro slide, a parte afetiva do homem é demonstrada na afirmação divina da necessidade de uma companheira, tá certo? Essa questão de parte afetiva, eu marquei aqui, a Bíblia associa a parte afetiva do ser humano à alma. Veja bem, um atributo da alma, considerando-se a sede dos sentimentos, emoções e da vida interior, né? Portanto, as emoções que são são parte afetiva, melhor dizendo, estão contidas na alma, afetividade, que também é o centro da vontade, tá certo? Aí Deus fala, olha, vamos fazer uma companheira, que ele está meio sozinhão, né? E daí, vamos continuar a leitura aqui, essa questão divina, a necessidade de uma companheira e na expressão de satisfação de Adão ao receber Eva, que alguns eruditos consideram ser a primeira composição poética da história humana. Temos aí Gênesis 2:18, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora idônea para ele. E quando ele viu, ele se tornou um poeta. Né? Alguém ainda fala, quando ele olha para ele, e olha para a mulher criada, ele falou, a gente é bem acabadão, né? E a coisa muito perfeita que ele criou para ser companheira, e ele realmente se tornou, olha o que ele diz ali no versículo 23, né, de Gênesis capítulo 2, e disse Adão, esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Aqui ele exprimiu aqui um sentimento, né? É o que está falando ali de afetividade
por sua companheira, e esse sentimento é atributo da alma. Muito bem, é isso aí. Alegria, afeto e adoração. Foi exatamente o sentimento que ele teve quando olhou para Eva, que agora era ossos dos seus ossos, né? Ele se sentiu, na verdade, emocionado. E aí já deu essa, conforme a proposta da lição, não é? Dos eruditos entenderem que foi a primeira composição poética, é muito provável que sim, porque anteriormente não se tinha essa expressão na Bíblia, não é? Olha só, a alma foi criada para adorar, para servir e para se relacionar com Deus e com o próximo. Quando a alma é regenerada, ou seja, quando ela é transformada, o Espírito Santo restaura essas funções originais, devolvendo ao homem a consciência espiritual, o equilíbrio emocional e também o discernimento moral, para entender exatamente aquilo que está correto, aquilo que não está correto, aquilo que é certo, aquilo que deve ser feito, né? Isso que o senhor falou foi tudo deformado pelo pecado. Já havia, né? O novo nascimento. Né? Ele reproduz isso em nós, né? Agora, o subponto 2 que temos aí, o tópico, né? Desse tópico primeiro, fala entre o espírito e o corpo. A alma do homem, a psique, é a sua personalidade ou o distintivo pessoal. É aquilo que vai fazer com que uma pessoa seja diferente da outra no sentido das suas atitudes, não é? Das suas emoções, dos seus sentimentos. Por isso que são 3 os principais atributos da alma, que é emoção ou sentimento, razão ou intelecto, e volição ou vontade. Volição é uma palavra que não é comum do vocabulário, nós definimos ela no material de apoio exatamente para que você tenha a compreensão. E volição tem a ver com a nossa vontade, com os nossos desejos. Força de vontade. É isso que vem a ser a volição. É, portanto, a alma a sede dos afetos, dos raciocínios, dos impulsos, dos desejos e das decisões, quer sejam bons, quer sejam ruins, maus. Obviamente que isso vai depender da pessoa, não é? O ser humano, ele emprega esses atributos em sua comunicação com Deus e com o mundo físico, principalmente quando está se relacionando com os seus semelhantes. E nós estamos falando então de emoção, de razão e de volição, de vontade, quando você está interagindo com pessoas, mesmo com animais, você percebe que essas qualidades da personalidade que nos distingue como seres humanos, elas são manifestas. Para ter comunhão com Deus, a alma serve-se do Espírito. Já demos uma introdução a respeito desse tema na aula primeira, não é? O tema desta aula é propriamente a alma, mas para termos relacionamento com Deus, para expressarmos as nossas emoções, a nossa compreensão a respeito de todas as coisas, bem como a nossa vontade, no que diz respeito à nossa relação com Deus, nós precisamos do Espírito para se comunicar com o próximo. O veículo são o corpo e os seus órgãos sensoriais, ou seja, está destacado para vocês aí a pele, os olhos, ouvido, nariz e boca, os órgãos, né, dos sentidos que o corpo tem. Então, a alma se relaciona com Deus por intermédio do Espírito e a alma se relaciona com as outras pessoas neste mundo por intermédio dos órgãos sensoriais que estão no corpo. Então, você percebe que a tricotomia defendida pela nossa Assembleia de Deus, ela é incontestável, ainda que há, não é, um grupo, especialmente os calvinistas, que não creem na tricotomia, mas na dicotomia. Quando nós ministramos aqui a aula de número 1, eu disse aos irmãos, se vocês tiverem dúvida a respeito disso, eu elaborei um material comparativo entre tricotomia e dicotomia. Se você quiser, mande um WhatsApp para o meu número que está aí na tela, e eu vou encaminhar para ti gratuitamente esse material sobre dicotomia e tricotomia, para que você perceba as diferenças e entenda por que nós, na Assembleia de Deus, e os demais movimentos que são pentecostais e neopentecostais também creem na tricotomia do ser humano. Pode-se dizer, então, que a alma funciona entre o espírito que se conecta com Deus
o ser divino, e o corpo, que se conecta com o mundo dos homens. Para ficar mais fácil, né, de se entender, é isso. A alma, através do espírito, se comunica com Deus, a alma, através do corpo, se comunica com o mundo que nós estamos inseridos nele. O cântico de Maria, quando ela foi ali visitar a Isabel, né, na casa da prima Isabel, é uma típica cena dessa tríplice interação e comunicação. Esse texto, irmãos, eu vou dizer assim, se você quer ter argumentação a respeito da defesa desta teologia, que é a tricotomia, este é um texto que você precisa ter destacado aí na sua Bíblia. Eu vou ler para que você entenda o porquê que esse texto merece o destaque. Diz o texto assim, Lucas 1, verso 46. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então ela, no corpo, ela está falando, ela está dizendo, manifestando que a alma engrandece ao Senhor e que o espírito se alegra em Deus. Então você percebe que aí nós temos nesses dois versículos a realidade da tricotomia, o corpo, a alma e o espírito juntos numa manifestação de exaltação a Deus. Aqui, porque no momento em que Maria chega para visitar Isabel, não é? Ela exprime essa alegria, essa satisfação, não é? Por poder estar ali grávida daquele que é o Filho de Deus, aquele que viria a ser o Redentor de toda a humanidade. Nós vamos aqui, meus irmãos, considerar a respeito desta questão, dessa estrutura tripartida das faculdades da alma. Eu fiz no seu material, eu coloquei um quadro ali que fica mais fácil para você entender dos atributos. Quando nós falamos da emoção, o sentimento é a capacidade de sentir amor, alegria, tristeza, compaixão e temor. Deixei as referências de Salmo 42, versículo 5, João capítulo 11, versículo 35, talvez esse seja um texto dos mais emblemáticos, porque o próprio Jesus, em João 11, 35, diz que chorou, só isso, Jesus chorou. E se ele chorou, ele está exprimindo no seu corpo uma emoção, um sentimento, não é? Aí, a respeito da razão, que é o intelecto, nós temos da capacidade de pensar, compreender, planejar e conhecer a verdade. E aí, o texto é Isaías capítulo 1, versículo 18, e o texto de Romanos 12, versículo 1, que manda que nós ofereçamos a Deus o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Por fim, a vontade, a volição, fala da capacidade de decidir, de escolher, de obedecer ou desobedecer. E aí nós temos os textos de Deuteronômio 30, verso 19 como referência, e ainda Josué 24, 15. Esse Josué 24, 15 é um texto também emblemático que a igreja conhece, porque aqui Josué junta a nação de Israel, já no final da sua vida, e ele diz, olha, vocês vejam aí quem é que vocês vão servir, se os deuses que serviram os vossos pais que estavam além do rio, ou o Deus da terra em que habitais, porque ele diz assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então ele está falando aqui de vontade, eu tenho a vontade, o desejo de servir a Deus, por isso me empenho, me esforço neste sentido. Quando o Espírito Santo opera no crente, toda a alma é avivada, a mente ela é iluminada, as emoções são santificadas e a vontade, esta fica submissa a Deus. Aleluia! O verdadeiro avivamento começa quando uma alma é regenerada e esta passa a expressar ou demonstrar, a viver o caráter de Cristo. Ela mostra que é regenerada quando fica mais parecido com Jesus. Não é? Quanto mais parecido com Jesus, você percebe a regeneração de alguém. Vamos seguir então? O subponto 3 aqui da lição fala sobre a alma abatida. É o tópico 1 e o subponto 3. Nós comentamos isso na primeira aula sobre coração. O coração não fica abatido, tá? O que fica abatido é a alma, porque é a sede dos sentimentos. A gente fala o coração está entristecido. Não, o coração não se entristece. A alma se entristece, mas em alguns momentos usa aí uma figura de linguagem na Bíblia Sagrada, tá certo? Agora veja bem,
Os afetos da alma em relação a Deus são vistos na poesia do Salmo 42. Já vamos comentar sobre isso. Quando o salmista conversa consigo mesmo. Por que estás abatidas, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. O versículo 5 do Salmo 42. O contexto indica que o autor experimentava aflição espiritual e alguma crise em sua comunhão com Deus. Por isso, sua alma estava entristecida e suspirava. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, Salmo também 42, 2. E eu trouxe aqui o Salmo 42, do versículo 1 ao 11, um comentário rápido. O Salmo 42 descreve o lamento de um homem, está escrito provavelmente de um levita ou sacerdote dos filhos de Corá, que está exilado e privado da adoração no templo em Jerusalém, sentindo-se emocionalmente abatido e desanimado, mas ainda assim encontra esperança e reafirma sua fé em Deus como seu Salvador. Ele compara sua alma a uma corça que anseia por água, expressando uma profunda sede pela presença divina e pela comunhão no culto, enquanto enfrenta a zombaria dos inimigos e a dor do afastamento. Em suma, a síntese do Salmo 42 é esta, mas o fato é que está aqui, o foco é a alma abatida, a alma entristecida, tá certo? Voltando aqui para o terceiro parágrafo, o Salmo 84, 2 também ilustra esta função da alma, assim como o Salmo 51. Olha lá o que diz, vamos lá, 84, 2, Salmo 84, 2. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. O que está em foco aqui, a alma desejosa, o desejo, é outro atributo aí da alma. E temos também aí, queridos, com relação ao Salmo 84, verso 2, a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor, descreve o anseio profundo, um adendo que eu quero trazer, e ardente da alma por estar na presença de Deus em sua casa ou templo. Então, o desejo de servir a Deus, de adorar a Deus, é um atributo também da alma. E temos aí o Salmo, assim como o Salmo 51, não é? No qual Davi fala da sua tristeza e do anseio por um espírito reto, voluntário e renovado, o que devolveria a alegria e a integralidade do seu ser. Ali o Salmo 51, eu trouxe aqui um resumo desse Salmo, do contexto de Salmo 51, do 7 ao 12, diz lá, o contexto diz assim, é um pedido sincero do salmista. Nós vamos ler lá, os irmãos podem fazer uso do texto, é um desejo sincero do salmista, aí é Davi, por purificação e restauração espiritual após confessar o seu pecado com Batseba. Ele implora a Deus para purificá-lo com isopo, uma plantinha que eles usavam para aspergir o sangue do sacrifício, para ser lavado de sua iniquidade e purificado do seu pecado, pedindo a criação de um coração puro. Aqui não se refere ao coração, e a renovação de um espírito firme, mas que possa ter a alegria da salvação restaurada e ser sustentada por um espírito voluntário. Ou seja, aqui ele está pedindo a renovação interior, espiritual, da parte imortal, da parte eterna do ser humano, que é a sua alma. A alma estava aflita, a alma estava angustiada. Aqui, pastor, devido ao pecado. Com certeza. Trouxe prejuízos na sua vida espiritual. Olha, eu deixei uma anotação aqui, eu estou atrás de achar o texto de Isaías 26, mas vamos lá. Aqui nesse Salmo, o de número 51, nós vemos o sofrimento da alma que está abatida. E a gente percebe que, de fato, Davi, ele se arrependeu. Não é remorso, é arrependimento. Davi se arrependeu, não é, de haver cometido o pecado que cometeu, primeiro contra o Urias, não é, contra Batseba, neste adultério. Não é? Ele se arrependeu de fato. E aí você percebe, então, a alma desejando
esta restauração interior. O arrependimento é um movimento da alma em direção à misericórdia de Deus. Então você percebe quando o indivíduo que peca de fato está arrependido, quando toda a conjuntura, né? A pessoa, o seu desejo, o seu sentimento se volta para esse sentido, o sentido de buscar de Deus, não é? Esta misericórdia, o perdão, né? A restauração da comunhão com o Senhor. E aí, meu irmão, o Espírito Santo ele atua nesse sentido, né? Curando, restaurando a alma ferida. Isso a gente percebe também na oração, a gente percebe isso no louvor, a gente percebe isso na palavra, quando o indivíduo tem a oportunidade para falar, ele rasga o seu coração, ele abre a sua alma e entrega toda a situação que ele está vivendo, e você percebe isso no salmo que Davi escreveu a respeito desse tema. Eu estava aqui, e vou achar para os irmãos, o texto que eu estava procurando é Isaías capítulo 26, que faz uma referência, não é? A respeito da adoração genuína, que promove restauração. Veja só, Isaías 26 e o verso 9, diz assim, ó, com a minha alma suspiro de noite por ti, e com o meu espírito dentro de mim eu te procuro diligentemente, porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Percebe que aqui o profeta Isaías está falando, ele não é, falando no corpo a respeito da ação da alma e a respeito da ação do espírito, a alma demonstrando esse abatimento, mas ao mesmo tempo buscando a renovação, porque há momentos na vida que nós ficamos abatidos, é verdade, não é? Porém, há meios de, em Deus, você buscar esta renovação, buscar este avivamento para a alma, não é isso? A alma, ela é a sede das emoções, da razão e da vontade, expressando a personalidade humana criada à imagem de Deus. Ela se relaciona com Deus por meio do Espírito e com o mundo por meio do corpo. Quando regenerada, torna-se templo da presença divina e instrumento da adoração verdadeira. A sinopse desse tópico primeiro é esta: a alma é a sede das emoções, da razão e da vontade, expressando a personalidade humana criada à imagem de Deus. Nós vamos fazer aqui rapidamente um intervalo. Você fique atento aí, porque nós temos um recado do CETADB para você. E nós já voltamos, não perca, já, rapidinho. Você entende a Bíblia ou só lê? Filipe perguntou para o eunuco, entendes tu o que lês? E eu quero dizer que o CETADB tem exatamente a solução que você precisa para não somente ler, mas entender com clareza e profundidade os ensinamentos que estão na Bíblia. Então, procure a nossa secretaria do CETADB e verifique como que você consegue ser aluno do centro teológico que mais cresce no Brasil, bem como formar uma turma, organizar uma classe do CETADB aí na sua igreja e assim iniciar a sua jornada profunda de conhecimentos teológicos e educacionais através do CETADB. Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus. A natureza da alma, imaterialidade e imortalidade são os assuntos que nós temos aí no tópico 2 da lição. Seja bem-vindo à continuidade da nossa aula com o pastor Adovilson, falando sobre a distinção de substâncias. Muito bem, o tópico 2, o subponto 1 é a diferença, né? A parte espiritual do homem é fato, é realidade, porque alguns creem que o homem morre e acaba, né? Ali é o final de todas as coisas. Não cremos assim, a Bíblia não nos dá esse tipo de respaldo. Nós cremos sim na imortalidade da alma, que a alma é eterna,
que temos o lado espiritual, é claro que nós estamos vendo no decorrer dessas aulas, né? O texto de Mateus 10, 28, que aliás foi o texto áureo que foi lido, né, é um excelente fundamento para o estudo da alma como parte da natureza imaterial, imortal, espiritual do ser humano. Mateus 10, 28, e não temais os que matam o corpo, matéria está bem claro aí, não é? E não podem matar a alma, que a alma, tanto de crentes quanto de ímpio, tem uma alma imortal, eterna, não é? Não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. E para corroborar com este assunto, eu trouxe um texto aqui de 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 8, falando da imortalidade, não é? 2 Coríntios capítulo 5 e verso 8 diz assim: mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo, as palavras do apóstolo Paulo, deixar este corpo para habitar com o Senhor. Não precisa muita explicação, está aí, não é? A questão da imortalidade da alma. Vamos continuar aqui a leitura. Em um só versículo estão profundas verdades espirituais, ali referindo-se ao 10, 28 de Mateus, por Jesus a respeito da nossa psique, do grego alma. Algumas delas relacionadas a debates alimentados ao longo de toda a história, inclusive no contexto da igreja. Em primeiro lugar, está aí, em primeiro lugar, Jesus expõe a clara distinção de substâncias entre as partes material e a imaterial do homem. Material é o corpo, né, que está aí. E tem uma colocação aí, tangível. O que é tangível? Marquei aqui, sensível, tocável, que se percebe pelo tato, corpóreo, palpável. Está falando sobre o corpo, claro, está aí na nossa lição. É uma parte tangível, que é o corpo, que pode perecer por ação humana. E a outra parte intangível, que não se pode tocar, nem pegar, que é intocável, não perecível, perceptível pelo tato, impalpável, incorpóreo. Fato, realidade, não é? Então, tangível é o corpo, intangível é a alma. Então, a distinção dessas substâncias, ou seja, nós somos seres materiais e também espirituais. No outro slide ainda continua este assunto, e neste é o tópico 2 ainda, o subponto 1, nesse ponto é importante observar que em vários textos das Escrituras a parte imaterial, que é alma e espírito, né, que é representado ora pela alma e ora pelo espírito. Eclesiastes 2 e 7, por exemplo, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Tem hora que é intercambiável esta palavra, espírito, alma, tem hora que aparece nessa situação aí. Tiago 2,26, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, se referindo à alma, assim também a fé sem obras é morta. E Apocalipse 6 e 9, que nós já lemos, mas vamos reler, que nós comprovamos aqui, que a alma das pessoas que morrem estão conscientes. Elas estão conscientes e pode marcar este versículo de Apocalipse 6 e 9, que diz lá, e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por testemunho de que eram. E olha o versículo 10, essas almas, no versículo 10, clamavam com grande voz, dizendo, ou seja, se estavam clamando, não estavam aí em estado de sono, não tem como. Então, as almas clamando, estavam conscientes. Então, clamavam com grande voz, dizendo, Apocalipse 6, 10, né? Ali só está aparecendo o 9 na nossa lição, mas leia o 10. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, nós temos aí as almas clamando, não é mesmo? Nesses casos, as referências sempre abrangem ambas as substâncias devido à sua
inseparabilidade. São inseparáveis, espírito e alma, mas são distintos. Grave isso aí. Muito bem, eu vou dar a dica para vocês que leiam, né? Façam o download do material aí e estudem a questão do texto áureo, porque nós fizemos uma apresentação ali de contexto imediato, de notas lexicais essenciais com base no texto grego, para que você possa entender exatamente o que é que a Bíblia está querendo dizer, no caso, o que é que Jesus quis dizer quando ele diz que devemos temer a Deus, porque ele sim pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo, porque é fato que os mortos serão ressuscitados no arrebatamento, os mortos em Cristo, não é, para já gozarem das bênçãos da presença de Jesus, não é isso? Agora, os mortos serão também ressuscitados lá depois do milênio para comparecerem diante do trono branco e receberem ali, uma vez que já estão condenados, né, a sentença final, e eles serão, irmãos, recompostos. Não é apenas a alma, mas a alma e o corpo, tanto que o texto áureo da lição, que é o que está referenciado aí nesse aspecto, que é o texto de Mateus 10, 28, diz que devemos temer a Deus, aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo, porque o ser humano será reconstituído, tanto para ir para a glória, quanto aqueles que estão condenados e que serão condenados para irem para o inferno. Corpo reconstituído, juntamente, não é, com a parte imaterial, serão lançados no inferno aqueles que estão condenados. Então, perceba essa distinção de substância, mas na questão do juízo, nós colocamos as questões escatológicas aí também, a doutrina do Gehenna, não é? Que funciona como um símbolo bíblico de juízo final e da separação eterna de Deus, porque o juízo vai acontecer e ele é pessoal, ele é justo e ele é definitivo. Vamos então aqui para o subponto 2, que fala da imaterialidade e da responsabilidade pessoal. No material de apoio, nós trouxemos também uma definição desta palavra imaterialidade, que diz respeito à nossa alma. Ao tratar do perecimento da alma e do corpo no inferno, Mateus 10, 28, Jesus refuta as concepções antropológicas materialistas existentes desde a antiguidade. Atualmente nós temos a ideia do aniquilacionismo, não é, que fala da extinção da alma, e em algumas teologias fala do sono da alma, mas nós reafirmamos, não é, a responsabilidade pessoal. A alma está bem consciente. Em tempos modernos, o marxismo, que prega que o homem se resume à matéria, ele ignora a existência de uma alma consciente após a morte. Você lendo o texto do Evangelho de Lucas, capítulo de número 16, esta figura fica muito evidente para nós a respeito desta alma consciente. Você lendo o texto de Lucas 16, que é a história narrada por Jesus a respeito do rico e do andarilho, do mendigo, né, do Lázaro, você vai observar exatamente isso. Enquanto o rico estava queimando no fogo, ele diz, olha, manda pelo menos, né, para dar um refresco na língua, ou seja, está demonstrando consciência e percepção de que os seus familiares também estavam indo para o mesmo caminho que ele estava indo, porém, não há meios de reverter quando já está na eternidade. Partiu desta vida, meu irmão, o que você decidiu aqui em vida está resolvido. Não tem esse negócio de missa de 7º dia, de queimar vela de tantos dias, não tem nada disso. Acabou. É o que você decidiu em vida, é o que você decidiu. Não é o que os seus parentes, os seus amigos vão querer para você, é o que você decidiu. Essa ideologia ateísta nega a pecaminosidade e a responsabilidade moral do indivíduo. Considera que o mal é estrutural, que a culpa é da sociedade
e que as pessoas individualmente são vítimas de estruturas opressoras. A doutrina marxista, não é? Ela identifica os pecados sociais, mas não os individuais. E é aqui, meus irmãos, que cabe uma palavra nossa, que está aí na doutrina esquerdista evidenciada, não só no nosso país, como no mundo. Não é? O que eles falam? Não, o mal que está aí é por causa da estrutura da sociedade. Não é? Os ricos são opressores e os pobres são oprimidos e tal. Mas você consegue perceber que há pessoas que estão dignamente ganhando o seu dinheiro, estão dignamente lutando e batalhando pelo seu sustento. Então as pessoas são, sim, individualmente responsáveis pelas decisões que tomam e não são vítimas de estruturas opressoras, porque as oportunidades são igualmente dadas a todos. A Bíblia diz que o sol nasce para todos, tanto para os bons como para os ruins. Cabe para cada um decidir, definir aquilo que fará da sua vida, não é, o rumo que irá tomar. Desde a antiguidade, tanto o epicurismo quanto o estoicismo negavam a sobrevivência da alma após a morte. Atualmente, o marxismo é que assumiu esta figura, mas nós temos respaldo. Por exemplo, o Dicionário Bíblico Pentecostal da CPAD mostra que o homem possui responsabilidade moral e pessoal, e não apenas social, já que o materialismo nega o pecado e a necessidade de arrependimento, transferindo esta culpa para as estruturas e não para a pessoa, para o ser humano. Veja que o texto de Lucas 16 diz assim, ó, o rico morreu e foi sepultado, e no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, ou seja, ele tomou consciência de que a situação dele agora era bastante adversa. Outra colocação, pastor, Sim. ele falou, deixa eu voltar. Mas não aí volta, os né? mortos também não voltam, não né? retornam também. Não tem como voltar. Tem os demônios Pra que pregar agem para os como se irmãos, fossem mortos, né? Tem demônios que agem como se fossem mortos, usando alguns que escrevem, que psicografam, que têm visões, que veem cartas, enfim. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, é a palavra que João pregou em Atos 3 e versículo 19. Já na consideração do rico e de Lázaro, o texto mostra a consciência e a continuidade da alma após a morte, algo impossível de explicar pelo materialismo. Eles não conseguem dar resposta a isso. Então nós vamos verificar aqui que a responsabilidade do arrependimento, ela é pessoal e moral, não é coletiva. Cada pessoa distingue por si o que é que vai fazer da sua vida. Toda filosofia ou teologia que nega que o pecado é pessoal é um ataque direto à salvação da alma. A alma é o centro da decisão moral, é onde ocorre o arrependimento ou a rejeição ao Evangelho. Cabe a cada indivíduo, por si próprio, decidir o que fará. Este engano materialista, ele desconsidera a necessidade de arrependimento, da conversão e da salvação pessoal, e mantém as almas dos seus adeptos no caminho da perdição eterna. Aleluia! É necessário vigiar, por isso nós destacamos aí no slide, né? Toda ideologia que promete soluções absolutas para os problemas do homem por meio de doutrinas sociais ou de políticas ou ainda de economia incorre no mesmo erro. E aí, conforme eu já disse no início da minha observação aqui, o pensamento esquerdista, socialista que está evidenciado em vários países do mundo, trazem essa miséria para o seu povo, porque na ideia de igualitariedade, não é, eles oprimem o povo, levando todo o povo à miséria. É isso que esta doutrina materialista, esquerdista, marxista faz
com uma sociedade. Se não, veja o exemplo que nós estamos vivendo aí no país chamado Brasil. Ponto 3, pastor Adovilson, materialismo e teologia. É o tópico 2, o subponto 3. A visão materialista da natureza humana, que o pastor já comentou aqui, não é? O homem é só matéria, não é mesmo? Vai além das questões políticas e ideológicas. Afeta também a teologia, principalmente quanto à missão da igreja, a ortopraxia, isto é, a prática correta. Aqui está resumida a definição da palavra, mas eu trouxe aqui ortopraxia. A palavra vem do grego ortos, que significa reto, correto, e praxis, a ação. Ortopraxia significa ação correta ou prática correta e se refere a agir de acordo com a doutrina ou código de conduta, tanto em termos éticos quanto religiosos, ou seja, esses ensinamentos, que o homem é só matéria e questões sociais vão resolver as questões humanas, está contrariando o que diz a santa palavra do Senhor. E temos aqui, queridos, no campo católico inspira a teologia da libertação e no protestantismo a teologia da missão integral. Eu trouxe aqui, fiz uma colocação, o marxismo, que ideias aí de um filósofo alemão, não é? Influenciou o campo católico na teologia da libertação e no protestantismo na teologia da missão integral. Ambas as correntes usam ferramentas de análise social inspirada em conceitos marxistas. Olha o perigo, olha o erro que estão incorrendo. Karl Marx influenciou a teologia da libertação e da missão integral ao fornecer uma análise socioeconômica da exploração e da desigualdade, que serviu como base para a crítica radical das estruturas sociais e para a opção pelos pobres. Na teologia da libertação, a inspiração marxista foi utilizada para fundamentar uma nova praxis teológicas, e isso está invadindo a igreja, que prioriza a salvação física, olha aí o foco, e a libertação histórica dos oprimidos, em vez de focar na salvação espiritual, ou seja, vamos cuidar da área social e não vamos se incomodar com essa questão espiritual. Ainda trouxe aqui, fiz uma colocação, a crítica de Karl Marx à religião, havia como, e ele que é o famoso, que formou uma frase muito conhecida, esse filósofo, a religião é o ópio do povo, né? Ele que formulou esta questão aqui, uma pessoa totalmente ateia, ou seja, ele falou assim, a religião é um paliativo que anestesia o sofrimento de pessoas oprimidas e as impede de buscar mudanças sociais. Para Marx, a religião era um reflexo da miséria e alienação da sociedade, servindo para afastar as pessoas da realidade e do seu potencial de transformação a oferecer a esperança de um paraíso futuro. Ou seja, ele queria resolver os problemas da humanidade se envolvendo com a área social, totalmente alienado da vida espiritual, de questões da alma, resolver tudo com doutrinas sociais. Este era o foco e, infelizmente, em alguns lugares, estão resolvendo as questões de pessoas na área social, em detrimento ao lado espiritual, aceitar a Jesus como Salvador, transformação de vida através do Evangelho. Esses dois campos aí, se alimentam de concepções socioeconômicas e políticas comuns ao marxismo, que por sua vez tem como fundamento o ideário materialista e crítico que busca tirar Deus do cenário humano e instigar as lutas de classes, ou seja, Bíblia não existe, Deus não existe, alma não precisa de tratamento, somente a matéria, o foco deles é este daí. Ainda no outro slide, materialismo e teologia, toda a negação, isso é muito importante esta colocação, toda a negação da condição pecaminosa do homem é no mínimo um ateísmo prático
independentemente do viés que assuma. Lamentações 3,39. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Problemas atrás, sim, devido ao pecado do próprio homem. Tito 1,16. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Tem muita gente assim, Deus existe, mas vive como se ele realmente não existisse. Eles negam a Jesus usando linguagem religiosa. Exatamente. É bem isso aí. Algumas correntes teológicas contemporâneas, serve para o dia de hoje, reinterpretam as Escrituras com base em vertentes da teologia da libertação e compartilham do mesmo campo de distorção e confusão espiritual. Aí temos Lucas 11, eu coloquei aqui a partir do versículo 15 para dar um entendimento, aí só está o 17. Lucas 11, 15, mas alguns deles diziam, ele expulsa os demônios por Belzebu, príncipe dos demônios. 16, e outros tentando-o, pediram-lhe um sinal do céu. E o 17, mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhe, todo o reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesmo cairá. Então, veja bem que situação, distorcendo e trazendo confusão para esse mundo espiritual, até que fizeram isso com o próprio Jesus, atribuindo ele ações demoníacas, né? E temos aí também 1 Coríntios 14, 33, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Ou seja, irmãos, a Bíblia explica, a palavra de Deus é clara e é objetiva, e louvamos a Deus por vocês que estão aí conosco, participando da Escola Bíblica Dominical, para interarmos sobre este assunto e chegarmos a uma conclusão bíblica teológica. O último parágrafo, conflitam com a sã doutrina, essa questão do materialismo, não é? Estão reinterpretando as Escrituras, que é essencial para a salvação da alma. Primeiro, Timóteo 4, 6 diz assim, propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. A sã doutrina está aí. E o versículo 16 de 1 Timóteo 4, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Olha aqui o ensinamento que Deus nos deixou. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. E também temos aí 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1, 2 e 3. 2 Timóteo 4, 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, não tem confusão, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendes, exorte com toda a longanimidade e doutrina. E o 3, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, isso que está registrado aqui, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, correrão atrás de um e de outro, para ouvir aquilo que eles querem ouvir, mas não ouvir a verdade bíblica, porque a verdade bíblica confronta o ser humano, confronta o erro, confronta o pecado. Esse texto aqui, querido, 2 Timóteo 4,3, é para hoje, ano de 2025, no mês 10. É impressionante. Palavra recente, né? Recentíssima. Olha, irmãos, a verdadeira teologia bíblica, colocando ela como contraponto ao materialismo, ela tem um foco. E o foco da teologia bíblica é esse aqui, ó, a redenção da alma humana pelo sacrifício de Jesus Cristo. Se a teologia que você está estudando não tem esse foco, foge, porque é coisa falsa, está mesclada com coisa ruim, né? A alma, ela é imortal e, portanto, destinada à eternidade. Resta saber, o indivíduo está decidindo e definindo a eternidade para que lado? Com Deus ou separada de Deus? Esse texto enfatiza a responsabilidade pessoal e espiritual da alma diante do juízo divino. Então você, observando o que nós falamos aqui nesse tópico segundo, você percebe que um crente, um salvo,
uma pessoa que é de fato de Jesus Cristo, não prega ideologia humana, mas prega a mensagem regeneradora que é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Esta palavra que transforma a alma, que cura as feridas interiores da pessoa e também restaura o homem para uma viva comunhão com Deus. É como Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda epístola, capítulo 5, versículo 17, ele diz: e assim, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Como você alcança isso? Pela pregação da palavra, pela ministração da palavra inspirada, ungida pelo Espírito Santo. Veja o que Jesus diz. João registrou, capítulo 17, verso 3, diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. É isso que a verdadeira teologia ensina, e é exatamente nesse caminho que nós estamos caminhando aqui, querendo ensinar a verdade com propriedade. Encerrando aqui, a alma ela é imaterial e imortal, distinta do corpo e continuará existindo após a morte, sendo responsável diante de Deus. Nós fizemos aqui, irmãos, um resumo para professores. Olha só, a alma é espiritual, racional, imortal e responsável diante de Deus. Toda ideologia que nega o pecado individual é contrária ao Evangelho. A missão da igreja é salvar almas, não apenas melhorar estruturas sociais. A igreja tem que atuar no campo social, com certeza, mas o foco é salvação de almas. Cristo é o único que pode restaurar o homem integralmente, espírito, alma e corpo. O que passar disso, chuta, porque não é de Deus. Vamos fazer um último intervalo e vamos retornar na sequência aqui para meditarmos no tópico 3º da lição, que fala sobre a alma renovada e submissa a Deus. Já voltamos. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu quero dizer para você que a verdadeira teologia é aquela que transforma a vida e impacta ministérios. Aí você me pergunta, como eu alcanço isso, pastor? Você precisa estudar teologia através do CETADB, porque nós temos uma proposta teológica que apresenta solidez naquilo que é a verdadeira teologia ortodoxa e também vamos trabalhar com materiais didáticos de qualidade. Não são arquivos em PDF, são livros físicos que os nossos alunos trazem à sua mão para estarem estudando, fazendo as suas anotações e poderem tirar as suas dúvidas através de um material didático de muita qualidade. Isto sim, impacta vidas, transforma vidas e muda ministérios. E você não pode ficar atrás. Dê um passo adiante e venha estudar teologia através do CETADB. Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus. Tópico 3 da lição, meus irmãos, alma renovada e submissa a Deus, é o assunto que o pastor Adolvilson já vai reconduzir e aqui apresentar aos irmãos, falando sobre edificação e saúde. Muito bem, o tópico 3, o subponto 1. Veja bem o que está aí. A estabilidade de nossa vida cristã e nosso destino eterno depende, veja bem que coisa, depende de como cuidamos de nossa alma. Lucas 12, do 13 ao 21, temos aí a parábola do rico insensato. Vocês conhecem esta parábola? Um homem teve uma época que ele produziu muito, a lavoura produzia, que é uma bênção. Ele olhou para os seus celeiros e falou, olha, não vai dar para comportar toda a minha produção aqui não. Derrubou os celeiros, construiu outros maiores, encheu os celeiros. E disse para ele mesmo, e aí se ufanou. Alma, se ufanou. Come, bebe e folga. Agora você está tranquilo para o resto da vida. Mas ele ouviu a voz, né, que dizia assim para ele, olha, você é louco. Hoje te pedirão a tua alma e tens preparado para quem será? Então veja bem aí o cuidado que nós devemos ter
com a nossa alma. As pessoas se preocupam com o material, com as riquezas, com o dinheiro, enfim, e não cuidam da alma, da eternidade, não se preocupam com esse importante quesito, porque a matéria vai acabar. A matéria é efêmera, é passageira, isso aqui vai deteriorar, mas nós temos em nós o espiritual ou imaterial que é eterno. Ou na eternidade, a alma passará na eternidade com Deus ou na eternidade longe de Deus. Aí a pessoa é que decide, mas o fato é que nós temos que cuidar da nossa alma. A oração é um meio eficaz para livrar da ansiedade, do transtorno da dimensão global. Temos até um texto aí de Filipenses 4:6, que ele fala sobre essa agitação que nós vivemos. Olha o que diz lá, Filipenses 4:6, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças, cuidar da alma. E olha aí esse texto muito conhecido de 1 Pedro 5:7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, lembrando que a ansiedade está na alma humana, tá certo? E ele diz lá, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, sobre Jesus, porque ele tem cuidado de vós. Continuando aqui, no segundo parágrafo, Deus nos dá sua paz e protege as nossas emoções e pensamentos. Filipenses 4:7, e a paz de Deus, paz que só Ele dá, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Me lembrei agora de Isaías 9:6, Jesus é o príncipe da paz. Queremos paz nesse mundo turbulento? Temos que ter Jesus conosco. E temos também aí, e nos guia, Ele nos dá paz e também nos guia no caminho de sua vontade, Colossenses 3:15, e a paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. É isso aí. E a nossa parte, qual é a nossa parte? Alimentar a nossa mente apenas com o que edifica. Esse texto também é muito conhecido, Filipenses 4:6-8, preste atenção, Filipenses 4:6, não estejais inquietos, inquietos é preocupado, demasiadamente ansioso, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. E o versículo 7, Filipenses 4:7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E o 8, e quanto ao mais, irmãos, aí é que está o foco, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso, algum louvor, melhor dizendo, e algum louvor, nisso pensai. Ou seja, a nossa parte é alimentar a nossa mente com coisas boas, coisas que realmente valem a pena, porque tem gente que fica acumulando coisas ruins, pastor. Ele liga lá uma notícia, ele fica preocupado, e a palavra Só de Deus... pesquisa coisa ruim. Exato. Não tira um minutinho para ler um versículo da Bíblia. Então, olha aí, ocupe os pensamentos com coisas boas. Olha lá, o que falamos, o que ouvimos, o que lemos e o que vemos, está aí, ó, né? Nossos hábitos diários determinam a saúde de nossa alma. E o doutor Jesus, ele cuida da alma, viu? E Salmo 1 diz lá, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Está mantendo distância desse povo maldizente, que a boca, a língua é um túmulo, tá? Só fala as coisas terríveis, fala as coisas que não edificam. Aí tem aquela colocação, o que falamos, o que ouvimos, o que lemos e o que vemos? Aí cada um responde para si. O texto do Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, determina exatamente como será a sua saúde. Aleluia. Não é? Como você vai viver
a sua vida, se de forma perturbada, ansiosa, preocupada, temerosa, não é? Ou se você vai ter hábitos de vida que são saudáveis. Os nossos hábitos mentais e espirituais determinam a saúde da alma, porque a alma ela é edificada e ela é alimentada pela palavra, pela oração e também pela comunhão cristã. Então, é mais ou menos como o seu pai, sua mãe, o meu pai, minha mãe dizia algum tempo atrás, quando a gente era mais jovem: me diga com quem você anda e eu vou te dizer quem você é. Não é? É mais ou menos isso aí. Dependendo das pessoas com quem você anda, você vai estar moldando o seu caráter de forma a estar se prejudicando, não é? Então, uma alma saudável se manifesta num crente equilibrado, fervoroso no espírito, sensato na sua mente, naquilo que faz, que fala, emotivo no culto, mas firme na doutrina. O Espírito Santo produz paz interior, estabilidade emocional, frutos de uma alma santificada e cheia da palavra. Agora, falando sobre purificação e renovação, que é o subponto 2 da sua lição, ainda quanto aos cuidados da alma, a Bíblia nos adverte a respeito dos maus pensamentos. Você quer ver aí? Mateus capítulo de número 15 e o versículo de número 19 é também um texto que você deve deixar destacado se você quer ter esta proteção, não é? O texto diz assim, mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. O 18, agora o 19, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. E o 20, são estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Então perceba que aqui o texto está falando de coração, mas aqui é no sentido de alma, é na sede das suas emoções, desejos, que você tem, né, essas contaminações por essas questões que estão relacionadas aqui no versículo de número 19, os desejos que são impuros e que são perversos, como o Tiago, ele também nos dá uma dica a respeito desse assunto. Quando você lê Tiago capítulo 1, o versículo 14 e 15, ele diz assim, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tiago foi pontual, não é? Pontual nesta aplicação a respeito da origem do pecado. Ou seja, na cobiça nasce o pecado que, uma vez consumado, gera a morte. Além destas questões, nós devemos também cuidar com relação às intenções e inclinações que são malignas. E aí, amados irmãos, a epístola de Pedro, e eu acho que Pedro é a pessoa que tem toda a condição para falar a respeito disso, porque Pedro foi exatamente aquele que negou a Jesus, não é? Na primeira epístola, capítulo 2, verso 1, diz assim, despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Ele está falando aqui de deixar todos aqueles sentimentos ruins que nascem na nossa alma, que são gerados no campo das emoções, e vamos desejar o ardente leite aqui, é a palavra de Deus que vai produzir coisas boas e vai promover crescimento que redundará em salvação. Não diferente desse texto de Pedro, nós temos o texto de Números, capítulo de número 21 e o versículo de número 5, ele também nos retrata isso, porque ele diz assim, e o povo falou contra Deus e contra Moisés, por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Esse povo, porque se alimentaram de pepinos, né?
lá no Egito, agora diante do maná estavam murmurando contra Deus. Então nós temos que tomar cuidado com as inclinações malignas e não atribuirmos a Deus devidamente gratidão por tudo aquilo que Ele nos tem feito, por tudo aquilo que Ele tem proporcionado a cada um de nós. Nesse sentido, irmãos, devemos purificar e renovar a nossa alma. É este o aspecto relevante que nós percebemos aqui. Não vou mencionar o texto da primeira epístola de Pedro, mas quero mencionar o texto de Efésios, capítulo 4, os versículos de número 23 e 24. O texto diz assim: vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Purificar, renovar a nossa alma, para que sejamos transformados e experimentados, né, nesta boa, agradável e perfeita vontade de Deus, vivendo em santidade e vivendo em temor. Observe, eu vou mencionar aqui o texto de Deuteronômio, o texto do capítulo 4 e o versículo é o de número 15, ele diz assim, ó: guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe no meio do fogo, para que vos não corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher. Ele está dizendo que nós devemos nos guardar para viver em santidade e temor diante de Deus. Pena que muitos crentes já não estão mais guardando a sua vida, a sua alma, não é? E estão se desviando de servir, de seguir ao Senhor. No material de apoio, meus irmãos, eu deixei aí um comentário a respeito do perigo dos pensamentos e dos desejos impuros e ainda da necessidade de renovação interior pela palavra e pelo Espírito. E aí você entenda a necessidade de submeter a sua alma à vontade de Deus, porque se você quiser viver do seu jeito, do seu gosto, posso garantir para você que você vai sofrer, porque por vezes a nossa vontade não fecha com a vontade de Deus. A paz de Deus deve governar a nossa alma, dirigindo sentimentos, decisões e reações. Quando a alma está submissa a Deus, aleluia, ela encontra direção, descanso e pureza. Aleluia. Vamos encerrar aqui o tópico 3 da lição. A alma precisa ser purificada e renovada continuamente para viver em santidade e em comunhão com a vontade divina. Agora o pastor Adovils vai fazer a conclusão desta que é a lição de número 5, a alma, a natureza imaterial do ser humano. Muito bem, conclusão desta pré-aula, o cristão precisa viver em plena santificação, separação, o que inclui a contínua rejeição de pensamentos, sentimentos e desejos pecaminosos, mantendo pura sua alma. 1 Pedro 1:22 e 1 João capítulo 1, versículo 7. Atribui-se a Lutero a frase que diz: não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninhos sobre elas. Esse é muito conhecido, esse texto aí. Deus e a aplicação abençoe. é justamente essa, os pensamentos podem passar e tal, mas não quer dizer que você vai deixar eles aninharem ali e produzirem, né, na sua mente algum resultado, especialmente quando esse resultado é danoso para a sua vida. Olha só, nós louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês que tem estado conosco aqui. Não esqueça, faça o download do material, esse é o material dessa semana, deixa eu pegar aqui, ó, 29 páginas é o conteúdo do material, para que você possa estar meditando, preparando a sua aula, se você é um professor, me desculpe, e se você é um aluno, para que você possa ganhar ainda mais profundidade nesta matéria que nós estamos agora em curso. A partir da lição de número 5, vamos estudar várias lições sobre a alma. E aí, vamos aqui tirar várias dúvidas, muitas dúvidas, inclusive, os irmãos têm encaminhado para a gente aqui pedidos de complementação de informação a respeito de alguma coisa que nós temos na lição, mas que na lição não ficou muito claro, e
os irmãos solicitam. Você pode colocar comentários, se você tiver alguma dúvida, coloque um comentário para que a gente possa. Você pode mandar o WhatsApp, o número está aí para você. Manda o WhatsApp também para o meu número, a gente vai estar respondendo as dúvidas. O fato é que nós estamos aqui desejosos de contribuirmos ainda mais. Lembrando que todo esse trabalho voltado para a Escola Bíblica Dominical, ele é realizado aqui gratuitamente. Tanto eu quanto o pastor Edovilson estamos aqui realizando este trabalho. Não tem custo para os irmãos, aqueles que querem acessar o material. Nós fizemos a mudança na questão da distribuição deste material, porque ficou difícil a distribuição dos arquivos, de slides e PDFs e tal. Então nós disponibilizamos na plataforma do CETADB, é gratuito, você cria o seu perfil, é grátis, você acessa, faz download, o material está todo ali, desde a lição 6 do terceiro trimestre está disponível na plataforma para que você faça download. E se você precisar de algum material que não está na plataforma, de lições anteriores, é só solicitar e eu encaminho sem nenhum problema. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, o seu ministério seja igualmente frutífero na presença do Senhor. Deus abençoe. Muito bem, ore por nós, nós oramos por vocês. Com certeza a vitória é nossa, pela autoridade do nome de Jesus. E até a próxima pré-aula, que será a pré-aula de número 6, se Deus quiser. Até mais, um forte abraço a todos. A paz do Senhor.